Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar ao arcanjo São Miguel, pedindo que ele possa conduzir todo esse momento de oração da nossa quaresma de São Miguel e os nossos momentos de formação, de crescimento espiritual, porque afinal de contas é com sabedoria que nós empreendemos a guerra. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santo anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado por estarmos juntos nessa jornada de oração, de milagres, de graça, de curas, de libertações, de inúmeros testemunhos de conversões, mas também de aprofundamento espiritual, de crescimento intelectual, de aprendizado. Porque São Pedro vai dizer na sua carta: esteja sempre pronto a dar a razão da sua fé para aquele que te pedir, aquele que te perguntar por que você acredita, qual é a motivação da sua fé, como você teve sua experiência de encontro com o Senhor. Não basta dizer, porque meus pais eram católicos, porque eu já nasci nessa religião. Não. A palavra de Deus diz que você deve estar pronto para dar a razão da sua fé, conhecer a sua fé. E hoje você vai aprofundar bastante na sua estratégia de combate espiritual. Na verdade, você já tem aprendido muito nesses poucos dias. Somente 6 encontros de formação, você já aprendeu muita coisa. Porque esse livro que nós estamos usando é um livro de muita profundidade espiritual, de um aprofundamento espiritual imenso, que já tem te feito crescer bastante no seu caminho espiritual. Basta dizer que a grande recomendação de um dos maiores santos da igreja, um dos maiores doutores da igreja, São Francisco de Sales, São João Bosco se inspirou nele para fundar os Salesianos, um santo que viveu bem antes de Dom Bosco, o santo que tinha um temperamento colérico, muito difícil de controlar, e se tornou o santo da doçura, o santo da mansidão, o santo que conseguiu trazer a mansidão de Jesus, manso e humilde de coração, sendo que o seu temperamento era terrível. Dizem não, isso é comprovado, que ele tinha na sua escrivaninha o arranhão dele, que ele se controlava para não responder. Ele fazia um esforço imenso para vencer esse temperamento impetuoso, colérico, e transformar essa força em doação a Deus, em caridade, em generosidade, em amor. É possível fazer isso, irmão Luiz Maria? Claro que é. São Francisco de Sales se tornou o doutor da mansidão. É ele que usa a frase: você consegue mais, atrair mais com uma gota de mel do que com um barril de fel. É muito fácil você seguir o ímpeto da paixão, o ímpeto da explosão, né, dos nossos instintos, e não controlar isso. Para controlar é um trabalho. E qual foi o segredo desse grande santo? Para chegar nesse nível de autodomínio, nesse nível de autocontrole, e o fruto disso é a paz no coração, é a união com Jesus. Uma vez uma pessoa aborreceu tanto ele, começou a testar a paciência dele, porque ouviu falar que ele mudou, que ele agora era uma pessoa muito mansa. Começou a provocá-lo, e ele com mansidão e sabedoria disse: não me faça perder em 1 minuto o que eu levei 40 anos para conseguir. Imagina, ele fez um esforço e conseguiu se tornar o santo que é referência para a doçura e a mansidão, sem deixar de ser firme, sem deixar de ser um pastor, um pai que cuida, que sabe dizer não, mas ele teve esse domínio sobre si mesmo, sobre as suas inclinações, sobre as suas paixões, principalmente sobre aquilo que era mais difícil para ele.
E ele vai contar que um dos grandes segredos dele, que ele usava sempre, que ele usava muito, era esse livro que Papai do Céu escolheu para nós crescermos espiritualmente nessa quaresma de São Miguel. É isso mesmo, gente, esse livro que nós estamos usando foi o segredo. Ele vai escrever isso várias vezes, está registrado, São Francisco de Sales dizendo como esse livro o ajudou a crescer espiritualmente, a amadurecer, a vencer os seus ímpetos, a vencer o homem velho que todos nós temos dentro de nós, essas inclinações ruins que nós precisamos vencer. Depois você pode ler Romanos capítulo 7, essa luta, essa guerra que existe dentro de nós. Não faço o bem que eu queria fazer, mas acabo fazendo o mal. Não é assim? Eu não queria ferir o meu irmão, eu não queria machucar o meu irmão, não queria repetir esse mesmo pecado, mas eu acabo cometendo o mesmo. Eu acabo fazendo de novo aquilo que eu não queria fazer. Então a igreja vai nos ensinar que nós temos inimigos dentro, que é a nossa má inclinação, o homem velho, a mulher velha que existe dentro de nós, que é chamada de concupiscência, essa inclinação para o pecado que não existia, que passou a existir depois do pecado original. Não é parte da nossa natureza, mas passou a ser parte da nossa natureza pecaminosa depois que Adão e Eva pecaram. Mas também tem os inimigos externos, os atrativos do mundo, porque o inimigo conseguiu se tornar o príncipe desse mundo depois do pecado original. Ele teve um poder sobre a influência da maioria que quer levar para o pecado, das ideologias, dos atrativos que Deus criou para o bem, mas que as nossas paixões erradas acabaram tornando ídolos. Então, várias seduções do mundo. E o terceiro inimigo é o próprio demônio, que a igreja vai ensinar claramente, ele existe. Não é o único inimigo, mas é ele que usa da sua carne e usa das seduções do mundo para te levar à escravidão da idolatria, para te levar à perdição. Temos uma luta, temos uma batalha, e no decorrer desses dias, quero fazer uma breve recapitulação. A nossa irmã Maria Raquel começou a trazer no início desse livro a consciência de que você está numa batalha. Tem gente que não tem consciência que está numa guerra, que está numa batalha. Sempre nós lembramos o capítulo de Jó, Jó capítulo 7, versículo 1. A vida do homem nessa terra é uma batalha, é uma guerra. Não adianta você disfarçar, não adianta você fugir, você tem que batalhar, queira ou não queira. Você está dentro de uma batalha, você está dentro de uma guerra, e Deus te chama nessa batalha a ser vitorioso. Deus te chama a chegar na plenitude do que Ele sonhou para você, que Deus chama de santidade. Em Mateus 5,48 vai dizer: sede perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito no amor. Em Efésios 1 vai dizer que Deus te escolheu, Deus pensou em você antes de criar o céu e a terra, antes de criar o universo. Deus já havia pensado em você. E o projeto de Deus para a sua vida é que você seja santo. O que é ser santo, irmão Luiz Maria? É ser uma pessoa realizada em plenitude, que chegou na meta, que chegou na plenitude do amor, naquilo que Deus sonhou para você. Como hoje se costuma dizer com frequência, a minha melhor versão. Aquilo que existe de melhor dentro de você se desenvolver e chegar a uma plenitude que Deus sonhou para você. Isso se chama santidade. Também a carta de São Pedro vai dizer: sede santo, porque eu sou santo. Essa palavra vai citar o livro de Levítico, capítulo 19, ou capítulo 20, sede santo. É uma ordem de Deus. E se Deus manda, Deus nos dá os meios para chegar a essa santidade. Então é uma jornada, é uma caminhada, é uma subida, para degrau por degrau, para chegar nessa meta que Deus sonhou para você. Santa Teresa, eu lembro que quando eu cheguei no mosteiro, logo nos primeiros dias, vai fazer 23 anos agora, graças a Deus, a nossa Madre Kelly disse assim: irmão Luiz Maria,
né? Eu nem era irmão Luiz Maria, não havia recebido o hábito ainda, mudado o nome. E a Madre Kelly dizia assim: irmão, eu gosto de São João da Cruz, porque ele mostra a vida espiritual como uma jornada, como uma caminhada, como uma subida do monte, como uma divina aventura. E eu gosto de aventura. Eu gosto desse desafio que Deus nos propõe e Deus nos auxilia. Ele que estende a mão para nos ajudar a subir nesse grande desafio de chegar no topo do monte. E chegar no topo do monte não é no orgulho de dizer: eu agora consegui, eu sou santo, eu sou... Não, é o ápice da humildade, né? Deus é tudo em mim. Deus, eu me rendi a Deus. E São João da Cruz vai mostrar essa subida do Monte Carmelo, toda a nossa caminhada espiritual como uma grande subida. É uma das imagens que ele traz. Outra imagem também é a imagem do livro que ele escreveu, Cântico Espiritual. Ele vai mostrar como a criatura vai caminhando em direção do Criador e as etapas que ela vai atravessando até chegar no grande encontro. Isso é muito bonito, isso dá esperança, isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Quem crê em mim tem a vida eterna, quem come minha carne tem a vida eterna. Jesus diz que não só no final, mas já agora, Ele que é a vida eterna, está em você. Ele está caminhando com você, mesmo que haja quedas, mesmo que haja feridas no caminho. Existe uma promessa: quem estiver comigo na cruz, estará comigo na ressurreição. E você está com Cristo na cruz. Você está lutando para transformar o que existe de ruim em você, o que a gente chama a nossa pior versão, no melhor. A nossa melhor versão é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E você tem esse desejo, você quer melhorar, você quer ser um com o Senhor. Por isso você está aqui. E o Senhor que começou essa obra em você vai levá-la até o fim. Mas nessa caminhada nossa, como eu disse, São João da Cruz apresenta como essa subida do monte. Santa Teresa d'Ávila apresenta como um castelo interior. Eu não vou aprofundar, eu gosto muito desse assunto, mas não é agora o momento. Como essa caminhada para entrar em vários compartimentos dentro da nossa alma, que ela vai fazer toda uma comparação linda com o castelo, todo transparente, feito de cristal, até chegar aonde está Sua Majestade o Rei, e chegar nessa união esponsal. São João da Cruz também vai chamar a primeira etapa, a primeira meta da nossa caminhada é chegar ao noivado com Deus, a sua alma noiva de Deus, e depois a última etapa, a sua alma já aqui na terra, chegar na plenitude do matrimônio espiritual com Deus. Isso é lindo demais. Nós sabemos onde estamos e sabemos onde queremos chegar. Estamos na nossa fraqueza, na nossa miséria, mas no impulso que Deus colocou no nosso coração. E Santa Teresa vai falar das várias etapas as moradas desse castelo espiritual. E a grande maioria que está na primeira morada, na segunda ou na terceira morada, enfrenta muitas batalhas para conseguir chegar num nível de certa segurança e seguir firme nesse caminho. Já a terceira morada espiritual, Santa Teresa vai dizer, a alma que chegou na terceira morada já é uma pessoa que se estabeleceu numa decisão firme de ódio ao pecado mortal, de uma decisão, já se afastou do pecado mortal e começa a avançar mais profundamente no caminho das virtudes. Ela cita o Salmo 111, feliz o homem que teme o Senhor. É uma pessoa que já tem o temor de Deus, que não é medo de Deus. O temor de Deus é um amor tão grande que você tem ódio ao pecado. É como se tivesse algo muito precioso e muito delicado, como uma porcelana muito cara, e você não quer que quebre, você toma todo o cuidado e carinho. É o temor de Deus. Então, nós queremos chegar nessa fase, nós queremos avançar, queremos amadurecer na nossa fé. E Deus está nos proporcionando isso. Ele mesmo está transformando aquilo que poderia ser a sua derrota, aquilo que poderia te prostrar, te afundar no chão. O inimigo quer usar
os momentos difíceis de provação, de sofrimento que você tem passado, para te afundar no desespero, no sentimento de culpa, no sentimento de impotência e desistir de tudo. Mas Deus, quando você, na sua dor, se volta para Deus, Ele transforma essa dor em amadurecimento, em crescimento no amor. É ou não é verdade? Tem pessoas que passam por uma grande dor, um grande sofrimento, e transformam aquele sofrimento em ódio, em revolta, em vingança. E já tem pessoas que passam por um grande sofrimento e começam a fazer, por exemplo, alguma doença grave, começam a fazer campanhas, meios para que outros não peguem aquela doença, começam a transformar isso, essa dor, em doação de vida, em amor, e ganham sentido para a vida, encontra alegria na cruz de Cristo, porque une a sua cruz ao mistério de Cristo. E isso Deus está fazendo, amadurecendo as almas, amadurecendo a sua alma, dando um sentido para a sua dor, para a sua batalha, e dando a esperança, a certeza da vitória. Então nessa caminhada nós aprendemos que estamos nessa grande batalha. Se não quisermos a santidade, já estamos errando a meta, já estamos errando o alvo, né? A santidade é a nossa meta, e seja lá qual for o seu lugar. São Francisco de Sales, ele vai falar muito, o soldado tem que ser santo lá como soldado, né? O operário tem que ser santo como operário, a faxineira, cada um. O padre não pode ter as mesmas funções que o bispo, que não pode ter as mesmas funções que um monge contemplativo, que não pode ter as mesmas funções de um missionário, não pode ter as mesmas funções de um advogado, de um médico, de cada pessoa no seu lugar. Vai ser santa, vai realizar a sua missão, porque muitas vezes existe a tentação de pensar que ser santo é somente para os irmãos religiosos, para os sacerdotes, para os bispos. Não, ser santo é a plenitude da realização pessoal que Deus sonhou para você. A santidade não é para os outros, é para você, porque Deus, o projeto de Deus, é a sua realização plena. E essa realização se chama santidade. Muitas vezes a gente precisa desmistificar, desfazer a noção errada que o mundo, que as pessoas colocam dessa palavra, santidade, como algo pejorativo, algo negativo ou algo inatingível, impossível. Não. São Francisco de Sales dizia com frequência: é para a sua realidade, é para você. Fazendo os seus ofícios, as suas obrigações, Deus vai te fazer alguém pleno, alguém cheio dele próprio, alguém realizado. Aliás, a palavra entusiasmo na sua raiz significa estar cheio de Deus, estar cheio dessa alegria que vem de Deus. A verdadeira alegria, esse verdadeiro entusiasmo, Deus dá para quem é santo. Um santo é uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. E no decorrer desse caminho, nós vimos que para poder enfrentar esse combate espiritual, a irmã Maria Raquel trouxe tantas vezes sobre isso, é preciso usar estratégia, inteligência. O nosso livro vai apresentar 4 armas necessárias para essa batalha. Como, por exemplo, a desconfiança de si mesmo. Se você não anotou ou está ouvindo pela primeira vez, é importante você ter consciência do caminho que seguimos até aqui. A primeira arma, a desconfiança de si mesmo. E aí você teve informações profundas sobre isso. Como é uma luta para chegar nesse nível de humildade, de reconhecer como eu sou fraco. Gente, a gente pensa que a gente é fraco. Mas quando a gente conhece mesmo a nossa miséria, a gente vê que a gente é muito mais fraco do que a gente possa imaginar. E a segunda etapa, o segundo passo, segunda arma espiritual para a gente enfrentar nesse combate, nessa batalha e vencer, é, primeira, desconfiança de si mesmo. É uma luta para conseguir chegar a essa iluminação interior. Santa Teresa dizia: oração sem autoconhecimento, valha-me Deus. Vou repetir: oração sem autoconhecimento, valha-me Deus.
se você não rezar com essa humildade, com essa consciência da sua necessidade de Deus, da sua inclinação para o mal que o pecado original deixou em você, que você conhece muito pouco ainda dessa inclinação que existe em você. Se você não tiver aprofundar nesse conhecimento e nessa desconfiança de si mesmo, você não avança. Mas aí o livro continua. Segunda etapa, não adianta você desconfiar de si mesmo se você não tiver uma grande consciência que a sua miséria é grande, mas infinitamente maior é a misericórdia de Deus. Você vai desanimar se você olhar somente para a sua fraqueza e sua miséria, porque o tamanho da grandeza do poder de Deus é infinito, e esse poder está ao seu favor, esse poder está do seu lado, para te ajudar. Quanto mais humilde, desconfiado de mim mesmo, mais eu devo me lançar, mas de uma maneira assim, total, um abandono que Santa Teresinha, Santa Faustina falam, essa confiança plena na misericórdia de Deus. Não basta não confiar em mim mesmo. É preciso, diferente desses livros de autoajuda que dizem, você pode, você consegue, você faz, você é o cara, você é a mulher, você se garante, você faz tudo. Não é isso que Deus te diz. Diz que você tem uma fraqueza muito maior do que você imagina. Mas você, amparado pela graça de Deus, pela humildade que Deus te dá, usando as potencialidades que Deus te dá na humildade, tudo posso naquele que me fortalece. E aí é um impulso diferente, não movido pelo orgulho, mas movido pelo desejo de servir, pelo desejo de amar a Deus e ao próximo, não fundamentado nesse orgulho que destrói no final. Pode parecer que os orgulhosos crescem muito, e aparentemente crescem, mas é um crescimento fugaz, passageiro, que não tem raiz e que não dura a eternidade. Agora, em Deus, você não só reconhece na humildade a sua fraqueza, mas você se lança. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, desconfiança de si, confiança em Deus devem iluminar o seu intelecto. São 4 armas principais. Essas 2 primeiras devem iluminar a sua mente. Desconfiança de si, confiança plena em Deus. Mas aí ele vai falar também 2 coisas que devem motivar a sua vontade, a sua decisão, a sua firmeza, convicção. A sua decisão deve ser treinada, a sua vontade. Hoje em dia, muitas pessoas exercitam. São 3 os aspectos, a nossa irmã Edviges Maria falava na sua última formação, desses 3 aspectos principais da nossa alma, que nos fazem ser um ser espiritual, ter uma alma espiritual. Nós temos intelecto, memória, que também tem uma relação com o nosso afeto, se torna uma memória afetiva, e vontade. Isso nos faz ser seres espirituais. Muitas pessoas exercitam bastante o intelecto para ficar mais inteligentes. Isso é bom. Muitas pessoas exercitam a memória para decorar, para guardar, para ter essa facilidade de registrar na sua memória as coisas. E isso é bom. Mas poucas pessoas se exercitam na vontade, na força de vontade, na decisão. O meu instinto quer fazer algo, mas quem manda aqui sou eu. Como diz o Gênesis, Deus mandou o homem dominar a criação e não ser dominado pela natureza, pelos instintos, pelas inclinações. Eu estou com vontade, São João da Cruz vai distinguir o apetite da vontade para a vontade operativa. Eu estou com a inclinação, eu quero comer isso, mas eu decido que eu não vou comer. E esse sacrifício é por amor a Deus, por amor ao próximo. Para conseguir a conversão de um filho, para conseguir sacrifícios unidos ao de Jesus. Eu decido, eu venço, eu sou superior, meu racional, superior ao meu instinto. A irmã Edviges Maria falava sobre isso também, na última formação que ela deu. Então, desconfiança de si, confiança em Deus e o exercício da vontade, né? Isso ilumina o intelecto, a desconfiança de si e a confiança em Deus. E
Para exercitar a vontade, o nosso livro vai ensinar que é preciso você fazer exercícios, treinar, para você vencer as suas inclinações corrompidas da sua vontade. Você ser senhor de si mesmo, ter esse autodomínio que eu comecei falando que São Francisco de Sales conseguiu. E também a oração. Por quê? A nossa parte e a parte de Deus. Por que a oração? Porque é Deus quem opera em nós, tanto querer como fazer, diz a palavra de Deus. É Deus que começa e conclui a obra em nós. Então a graça de Deus é a base de tudo, é Ele que nos dá força. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso a oração é essencial, é o primeiro de tudo. Mas também eu preciso fazer o meu 1%. Nós aqui em casa costumamos usar muito essa palavra. Vamos fazer o nosso 1%. Por que 1%? Porque, como diz São João da Cruz, explicando essas passagens, que Deus começa e termina a obra em nós, é Ele que opera em nós o querer e o fazer. Ele diz, a graça de Deus na nossa alma é como naquela passagem. Tenta imaginar agora, o Cântico dos Cânticos fala assim: arrasta-me após ti, corramos. Quer dizer, a amada está dizendo para o seu amado: me atraia, me leve com você, né? E o amado é como se ele, cheio desse ímpeto, quisesse levar a amada para sua casa, para que a noiva se torne sua esposa. Então ele passa correndo, pega a sua amada que está sentada, acomodada, né? Ele pega na mão dela, ele vem correndo, pega na mão dela, levanta e impulsiona ela a correr. E continua ajudando ela a correr e chegar na sua meta. O que isso significa, irmão, para a nossa meditação de hoje? São João da Cruz vai simplificar toda uma teologia tão difícil. Os protestantes vão para um lado, só a graça que age. Quase que a sua vontade não conta nada. E já o lado do espiritismo, a filosofia dos maçons vai dizer o contrário. É só você, só as suas obras que te salva. De um lado uns dizem só a fé, só a graça que salva. De outro lado outros dizem só as obras que salvam. Você mesmo que faz a sua própria purificação, né? Acreditam os espíritas, por exemplo. Já o ensinamento da igreja tem esse equilíbrio, está no meio. Quem salva é a graça, é gratuito. É Deus que apaga todos os seus pecados, não é você reencarnando, não. Isso é contrário ao ensinamento da igreja. Isso é rejeição da fé da ressurreição que a igreja ensina, que Cristo já venceu por você. Mas se é gratuito essa limpeza da sua alma, a correspondência deve acontecer. Quer dizer, Deus que te puxa, Deus que te empurra, Deus que te dá o ânimo, mas Ele corre junto com você. Você tem que fazer o mínimo de correr também, de se esforçar o mínimo. Ele fez muito mais, mas se você não fizer o seu 1%, você não vai conseguir se salvar. A salvação é pela fé, mas a Bíblia diz que a recompensa é pelas obras. Se pela fé você foi salvo, foi liberto, agora em gratidão, você precisa se doar, você precisa corresponder a esse amor. Então, é importante entender isso, o exercício, a oração e o exercício espiritual. A oração e o treino, o esforço, é preciso se esforçar. Então, tudo isso você tem aprendido nesses dias, tudo isso você tem aprofundado. A nossa irmã Edviges Maria falou que existe essa luta entre o nosso racional e os nossos sentidos baixos, nossos instintos. Existe essa luta, essa batalha. E o nosso irmão Emanuel Maria falou na última formação, diácono Emanuel Maria, né? Ele falava de como já de manhã cedinho, quer dizer, no início da batalha, você já tem que vencer. Se você consegue, no início do seu dia, do seu despertar, do seu acordar, já pisar no inimigo, aquele dia já está marcado pela vitória. Mas, irmão Luiz Maria, e se no início do dia eu perder a primeira batalha? Deus está com você e Ele te levanta e você vai vencer. Mas é importante um esforço de você já no início do dia
fazer uma violência. Isso vai marcar, vai te ajudar no dia inteiro. E ele falava de como o rosário da madrugada tem ajudado muitas pessoas a se levantar da depressão, a se levantar de desistir de tudo, a se levantar da sua fraqueza, a se levantar dos seus pecados, dos seus vícios, alcançando milagres. E ele foi citando na Sagrada Escritura várias pessoas que, por se levantar de madrugada para adorar a Deus e fazer a vontade de Deus, venceram a si mesmas e foram vitoriosas. Que coisa incrível, não é? Isso é uma estratégia de luta. Isso é uma estratégia para você vencer com mais facilidade. E é esse o tema principal que eu hoje venho trazer para você. É com estratégia que você deve lutar. É com sabedoria. Por isso que essa caminhada, essa jornada da Quaresma de São Miguel está te ensinando, você está aprendendo a lutar com inteligência, a lutar com sabedoria, porque o inimigo é forte e nós somos fracos, mas aquele que está em mim é mais forte que o inimigo. Eis a vitória que vence o mundo, diz São João, a nossa fé. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Por isso a vitória já é certa de quem está em Jesus e quem obedece a estratégia de luta que o manual do Senhor, que é a palavra de Deus, nos ensina. E pessoas que viveram a palavra de Deus de maneira muito intensa, como São Francisco de Sales, e esse livro que foi escrito antes e serviu para São Francisco de Sales crescer, essas pessoas vão nos ajudar como viver de maneira intensa esse manual que é a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, usar sabedoria na sua luta. Eu queria pedir que você abrisse a sua Sagrada Escritura em Provérbios, capítulo 24. Provérbios 24, versículo 3 e depois o versículo 6. Se você desejar, eu gosto muito, isso me ajuda demais, marcar na minha Sagrada Escritura. Isso para mim como que marcasse no meu coração quando eu marco. Se você não deseja sublinhar na Sagrada Escritura, você pode anotar no seu diário espiritual ao lado, né? Coloca a Bíblia de um lado e o seu diário espiritual, onde você anota o seu aprendizado ao lado. Provérbios 24, 3 diz assim: com sabedoria constrói-se a casa, e com a prudência ela se consolida. Isso quem é engenheiro sabe, e mesmo quem não é engenheiro sabe da passagem bíblica que Jesus fala da casa que é construída na areia, quer dizer, na terra, sem construir alicerces, bases, e da casa que é construída na rocha. É construído o alicerce, é construída uma base boa. Aquela casa vai passar por tempestades do mesmo jeito que a outra, mas o final de uma e de outra vão ser bem diferentes. E se aplica isso até mesmo à igreja. A igreja foi fundada por Cristo na rocha, e a igreja passou e passará por 1000 tempestades. Às vezes parece até que está submergida, igual as casas ficaram lá no Rio Grande do Sul. Mas a casa construída na rocha, depois ela continua firme, forte e inabalável. As portas do inferno não prevalecerão sobre a casa que Jesus construiu. Ele é o homem sábio. E ele ensina também a construir a sua casa, que é a sua família, a sua casa, que é acima de tudo a sua vida espiritual, a sua pessoa, sobre a rocha. E essa passagem está dizendo, é com sabedoria e com prudência que você vai construir a sua vida espiritual. Você vai construir o seu edifício, a sua fé, a sua firmeza, a sua solidez, que nenhuma pessoa vai te derrubar com uma palavra. A irmã Maria Raquel falava no Arsenal Jovem para a Juventude, muitas vezes, porque a pessoa não tem um alicerce, vai para uma universidade toda enviesada, com ideologias que você não tem um antídoto para aquele veneno, você não tem respostas à altura, e você se deixa abalar e a sua casa espiritual cai. Precisa ser reconstruída, porque você não construiu com bases sólidas. A palavra de Deus está dizendo que você constrói a sua casa com sabedoria, e é com prudência que essa casa vai ficar consolidada, firme. Isso no versículo 3.
do capítulo 24 do livro de Provérbios. Mas no capítulo 6, eu gosto de ver várias traduções diferentes da Bíblia. E nessa Bíblia, que é a Bíblia de CNBB, tem uma tradução muito boa também. Ela vai dizer: é com estratagemas que se prepara a guerra. É com estratégia. Você deve preparar a guerra com estratégia, com inteligência, com sabedoria. Olha só, 4 versículos depois desse que eu acabei de ler, falando da casa, agora está falando da guerra. É com estratégia, com estratagemas que se prepara a guerra. E a vitória virá quando for amplo o aconselhamento. Quer dizer, você se aconselhou antes, você se preparou antes, você não foi para a guerra de qualquer jeito. Isso é um sinal de vitória. Algumas outras traduções vão dizer: é no grande número de conselheiros que se encontra a vitória. É preciso você se aconselhar, é preciso você usar a sabedoria que vem do céu. É preciso você se preparar para a guerra. Um outro versículo que eu peço para você anotar também, o livro de Sabedoria, capítulo 6, versículo 24. Está escrito assim, Sabedoria 6, 24. Uma multidão de sábios é a salvação do mundo. Uma multidão de sábios é a salvação do mundo. Outra tradução diz assim: é no grande número de sábios que se encontra a salvação do mundo. Do mundo. A começar pelo mundo que é você mesmo, a começar pelo mundo que é a sua família, o seu mundo onde você habita, o seu ambiente de trabalho, mas a sua mudança, a sua estratégia de guerra, a sua sabedoria em lutar, vai trazer uma transformação para o mundo inteiro. Nós somos um exército. Deus que quis formar esse exército de oração. Em qualquer horário do dia que você precisar rezar, você tem uma família de oração. Eu nunca ouvi falar na minha vida de uma realidade como essa. Oração, um grupo de oração que se reúne na madrugada todos os dias. Todos os dias, de segunda a sábado, o rosário da madrugada. De segunda a segunda, meio-dia, se reúne uma multidão. De segunda a segunda, na hora da misericórdia. E de segunda a sexta, milhares de pessoas à noite. Eu nunca ouvi falar de um grupo de oração contínuo, sem parar. Milhares de pessoas que sempre estão reunidas em oração. Isso é uma graça, é um milagre para esses tempos difíceis. Deus formou um exército. Deus preparou uma frente de batalha que eu nunca ouvi igual, porque os tempos são maus. E a palavra de Deus diz que onde é grande o pecado, muito maior é o derramamento da graça de Deus. Deus sempre traz o remédio. Felizes aqueles que percebem que existe o problema, mas que também existe o remédio. Aqueles que vão atrás do Senhor encontram o remédio. Então nós estamos nessa grande batalha. E a palavra de Deus está dizendo que é um grande número de pessoas sábias que vai trazer a vitória. Uma vez, uma grande amiga minha, uma pessoa de muita oração, teve uma experiência de uma visão que Deus deu para ela. Deus mostrou para ela numa visão um grande exército organizado, enfileirado, preparado para a batalha. Quando recebia uma ordem, era uma prontidão, uma precisão, uma exatidão. E depois ela viu um outro exército, todo bagunçado, relaxado. Quando era dada alguma ordem, aquilo se arrastava para acontecer, uma coisa desorganizada. E ela pensou, esse exército organizado é de Deus, e esse outro exército é do inimigo. E Jesus falou para ela, não, minha filha, é o contrário. Esse exército do inimigo, para fazer o mal, eles estão muito bem preparados para perder as almas. Eles, não somente os demônios, embora eles se odeiam, eles se organizam para fazer o mal, mas eles não gostam da ordem, não gostam, mas eles fazem isso para alcançar o seu objetivo. E aqui na terra, as pessoas que buscam a idolatria, o dinheiro, o centro da sua vida são suas paixões, estão muito mais esforçadas, como Jesus diz no Evangelho. Os filhos deste mundo, muitas vezes, são mais espertos
do que os filhos da luz, do que os filhos de Deus. E Jesus mostrava para ela: esse exército bagunçado são os que eu escolhi para lutar, não os anjos, claro que não. Mas aqui na terra, nesse tempo que nós vivemos, Jesus estava denunciando: os meus filhos precisam se organizar, levar a sério a batalha. Ah, é para Deus, faz de qualquer jeito. Ah, é para Deus, Deus vai entender. Não porque é para Deus eu vou fazer o melhor. Não porque eu estou constrangido pelo castigo. Mas porque para Deus é muito melhor, é de qualidade. Eu preciso dar o meu melhor. Não é assim, é para Deus, é de qualquer jeito, não. E Jesus mostrava para ela que o exército precisa, isso muito antes de surgir o exército de São Miguel, que aqueles que servem a Deus precisam ser disciplinados, precisam ter sabedoria e inteligência para enfrentar a batalha, se preparar antes e vencer essa batalha em nome do Senhor. Deus dá todos os meios, mas muitas vezes os cristãos não usam desses meios. Então, nesse nosso livro, você está aprendendo de uma maneira incrível como você precisa se preparar para a batalha, como é necessário aprender a combater com estratégia, com inteligência, com responsabilidade. E por isso você está aprendendo em cada uma dessas formações. Eu peço que você coloque no comentário quanto você está aprendendo. Tanto rezando, só de acordar na madrugada e se esforçar, isso já é um aprendizado, mas é principalmente um exercício da vontade. E quanto você tem aprendido com esse exército de São Miguel, ouvindo os testemunhos, ouvindo as formações, aprendendo cada vez mais. E olha só, filho, filha, o nosso livro, ele vai te mostrar como você deve estar preparado para essas batalhas e como você deve enfrentar as tentações. Como você vai vencer as tentações. E agora eu vou entrar na parte mais profunda desse ensinamento, desse 7º dia, desse 7º capítulo, que começa com esse título assim: da ordem que se deve guardar ao combater as paixões viciosas. Olha só que incrível. Você não deve enfrentar a sua batalha de qualquer jeito, diz o nosso livro. É muito importante conhecer a forma correta de enfrentar verdadeiramente as batalhas e não fazer isso de qualquer jeito. Você não pode enfrentar as batalhas de qualquer jeito. E aqui vai te ensinar, primeiro ensinamento. Você deve entender que na sua batalha contra os vícios, contra as suas paixões, contra as suas más inclinações, contra as tentações que vão vir, primeira estratégia que o nosso livro vai trazer, me lembrou muito algo que eu havia lido há tempos atrás, eu vou ler para você aqui. Olha que interessante, vai ensinar que não adianta você ficar lutando contra pensamentos e sentimentos, tentações, sem você primeiro atacar aquela paixão, aquela inclinação, aquele pecado, aquele vício, aquele defeito principal. Não adianta você ficar batendo em todo mundo, no sentido das tentações, né? Atirando para todo lado. Não. Você tem que focar no líder. Você tem que focar naquele que está direcionando todos os outros. E olha só, um exemplo que eu vou dar para você é como funciona com relação ao mundo animal. Por exemplo, você sabia como é que funciona a organização dos cupins? Os cupins é terrível quando entra na nossa casa e começa a destruir tudo, é ou não é? Aí você mata, parece que quanto mata, mais aparece. E olha só que incrível, olha só, gente. As colônias de cupim têm uma rainha. Uma fêmea fértil que pode viver até 50 anos e colocar até 3 milhões de ovos por ano. Olha que incrível. Jesus nos ensinava a aprender com a natureza, com o mundo animal e usava as parábolas. A rainha e o rei são os indivíduos que dão origem a todos os outros cupins da colônia. No início do desenvolvimento da colônia, o rei, e aqui vai explicar outras coisas, o rei normalmente pode viver até 1 ano, e a rainha depois ela mesma
sem precisar do rei, ela pode ir gerando milhares e milhares e milhares, e como disse aqui, por ano, milhões de ovinhos de novos cupins. Então, ela pode medir entre 3 milímetros e 2,5 centímetros. E, olha só, gente, para acabar com uma colônia de cupins, é necessário exterminar a rainha. Pois se forem eliminados apenas os operários, a rainha poderá sobreviver e substituí-los rapidamente. É com estratégia que você enfrenta as batalhas. Provérbios, você acabou de ver aqui Provérbios 24, e também Sabedoria, capítulo 6, versículo 24. Você precisa ter sabedoria, e é o primeiro passo que o livro te ensina. Foca na rainha. A rainha dos seus pecados, qual é? Qual é o seu pecado principal que tem atraído muitos outros? Vou dar um exemplo. Se você não se controla nos prazeres da gula, você vai se tornar escravo dos prazeres na área sexual. Você vai ser adúltero, você vai cair em pecados da carne. Então você precisa descobrir qual está sendo a raiz, qual está sendo o seu vício principal, o seu apego principal, que você diz, disso aqui eu não largo. Qual tem sido a rainha que você precisa matar? A rainha dos vícios, do pecado. Primeira coisa, foca no seu defeito dominante. Foca no seu defeito dominante, as suas orações, os seus clamores, os seus jejuns, o seu rosário, suas lágrimas vão alcançar outras graças, sim, como consequência. Mas primeiro foca no seu defeito dominante. Peça ao Espírito Santo, peça ao sangue de Jesus que queime a rainha dos vícios dentro de você. E é preciso você discernir, como o livro vai nos ensinar, a meditar e a perceber cada vez com mais clareza o autoconhecimento, quais são as nossas fraquezas principais, o meu defeito dominante. Como São Francisco de Sales sabia que o dele era a ira. Então ele rezava, ele pedia, ele focava nesse ponto. Vencendo a ira, ele conseguiu dominar com mais facilidade as tentações da carne. Ele conseguiu vencer com mais facilidade a preguiça. Ele conseguiu vencer outros defeitos quando ele atacou o defeito dominante, o defeito principal. E isso é lutar com estratégia. Mas esse é só o primeiro passo que o nosso livro vai dar. Mata primeiro a matriz. Mata primeiro, vai na raiz do problema. Foca no seu defeito dominante. Quando você vencer esse defeito dominante, você vai para o próximo. Porque nós temos muitos defeitos. Não é brincadeira. O pecado original deixou muitas marcas egoístas, preguiçosas, orgulhosas, vaidosas, muita coisa, muitos apegos. Então você vencendo aquele, você vai ter facilidade para passar para a segunda etapa. O meu próximo defeito dominante, mas primeiro foca no seu defeito principal. Depois ele vai começar a dar dicas e nos ensinar a nos preparar. E quando vier a tentação, como é que eu vou conseguir enfrentar? Como é que eu vou conseguir vencer? Ele vai nos dar essa dica para conseguirmos vencer essas tentações. Primeiro ele vai dizer, se você ainda não está acostumado, se prepara, porque quem luta na batalha espiritual vai receber muitos golpes. Eclesiástico, capítulo 2, se te colocas para servir a Deus, prepara a tua alma para a provação, porque o inimigo vai fazer de tudo para você desistir e não avançar nesse caminho. Se quiser ler depois com calma, Eclesiástico, não Eclesiastes, Eclesiástico capítulo 2, vale a pena para te ajudar a preparar-se para a batalha. E vai dizer, se prepara, porque virão injúrias, virão adversidades, e você deve se acostumar, deve se preparar para essa batalha. Ter consciência que você está numa batalha e que virão grandes tentações. E vai dizer assim, você deve se preparar para essas tentações com um ânimo bem preparado, bem prevenido. Você deve se antecipá-lo. Se você já sabe que naquele ambiente de trabalho tem uma situação difícil, tem uma situação que se eu errar isso vão zombar de mim, tem uma situação que eu sei que eu vou passar por uma
questão constrangedora, alguma humilhação, alguma injúria, se eu já sei mais ou menos, é quando eu chego em casa, é quando eu vou falar com determinada pessoa, você já se prepara. Na verdade, o livro diz, você deve até desejar essas batalhas, né? Você deve até, mas irmão Luiz Maria, desejar passar pelas tentações? Não, a gente diz para Deus nos preservar de cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, mas vamos ter que passar por algumas delas. Então vamos cheios de amor a Deus, já que temos que atravessar, mas se preparando antes. Imagina, Jesus em João capítulo 10, versículo 17, diz assim: ninguém tira a minha vida, eu que a entrego livremente. Você deve dizer a tentação, deve dizer as provas do dia, quando você acorda cedinho, você sabe que a sua vida vai ser um esforço, um sacrifício. Você se levanta e diz: ninguém tira a minha vida. Eu mesmo sacrifico por amor. Eu mesmo ofereço livremente esse sacrifício de acordar cedo por amor a Ti, Senhor. Então você já transforma em oferta o seu dia. Você já começa se antecipando. Ninguém vai estragar o meu dia, porque eu mesmo já faço o propósito de sacrificá-lo por amor. E assim a gente encontra uma realização pessoal, uma paz. Então, você já se prepara antes e você pensa: como é que eu vou agir? Eu sei que quando eu chegar em determinado lugar, em determinada situação, eu sei que isso vai ser difícil, pode causar discussão, pode causar isso. Você que já tem noção, já se prepara, e junto com o Espírito Santo você pensa: o que eu vou dizer, o que eu vou silenciar. Eu vou rezar antes, vou pedir ajuda ao Senhor e vou pensar como eu vou agir nesse momento. Fazer bons propósitos. O segundo passo, ele vai nos dizer não somente para nos antecipar, se preparar para esses momentos difíceis, mas e às vezes que vem uma coisa repentina, você não esperava. De repente alguém te ofende, de repente acontece um acidente no trânsito e alguém começa a te ofender e te acusar, dizendo que a culpa foi da outra pessoa. Situações que acontecem repentinamente que a gente não espera. Tentações e provações que acontecem repentinas. Pensa na perfeita alegria. Pensa, o nosso livro vai ensinar assim: pensa que Deus, desde toda a eternidade, pensou em unir você à paixão de Cristo e te fazer a honra de você também participar do mistério da paixão de Cristo. Pensa que o próprio Deus está te dando aquela cruz e você não vai se revoltar com a cruz. Aqui você tem o exemplo de São Francisco de Assis, que vai fazer uma narração linda para o Frei Leão. Ele vai dizer: Frei Leão, você sabe qual é a perfeita alegria? Ele diz: não, Pai Francisco, se a gente conseguir pregar o Evangelho para todos. O Frei Leão disse: isso é perfeita alegria? Ele disse: não. Se nós conseguirmos o dom de fazer milagres, expulsarmos todos os demônios do mundo, isso é a perfeita alegria? São Francisco disse: não. Se nós conseguíssemos crescer na santidade, se os demônios tivessem medo só da nossa presença, se nós conseguíssemos ajudar todas as pessoas que sofrem, curar todos os enfermos, se nós conseguíssemos evangelizar e transformar os reinos de guerra em reinos de paz, Frei Leão disse: isso é a perfeita alegria, não é? São Francisco disse: não. Mas Pai Francisco, então qual é a perfeita alegria? Olha só, ouve isso. São Francisco diz: Frei Leão, se nós chegarmos como nós estamos caminhando há muito tempo, com fome, com frio, nessa neve, chegarmos no nosso convento, batermos a porta depois de tanto tempo longe por causa dessa missão, e dissermos: por favor, somos nós, Frei Francisco e Frei Leão, precisamos de abrigo, precisamos de alimento, e eles não nos reconhecerem e disserem: mentira, sois uns bandidos, afastai-vos daqui, e nós insistirmos e pedirmos: por favor, precisamos de amparo, está anoitecendo, estamos na neve, no frio, com fome, sem abrigo, e ele sair lá de fora com um pedaço de pau e ele nos humilhar, bater em nós, acreditando estarmos mentindo, sermos bandidos, e assim, batendo em nós, nos deixar ali, no sofrimento, na neve, na noite, no frio, no sofrimento.
e nós não perdermos a nossa paz. Frei Leão, anota, isso é perfeita alegria. E se depois insistirmos mais, e ele nos fizer sofrer tanto, e nós, em vez de nos revoltarmos, entendermos que é Deus que nos une à cruz de Jesus, e conservarmos ainda a paz do coração, isso, Frei Leão, é a perfeita alegria. O livro de Provérbios diz que é muito mais valioso quem vence a si mesmo do que quem vence um exército inimigo. É muito maior aquele que vence a si mesmo do que aquele que vence uma grande batalha exterior. Por isso, filho, filha, o Senhor está te ensinando a batalhar. E se vem essa tentação repentina, o passo que você vai dar é se unir à paixão de Jesus. Pensar, Deus permite essa cruz, eu não vou me revoltar. Jesus que era inocente, está comigo agora. Ele sofreu sendo inocente, eu sou culpado. Eu me uno a Jesus nessa dor. E você vai vencendo as batalhas. E ele vai dizer como você deve se preparar, mas também ele vai dar outro passo. Ele vai citar a oração que Santo André fez. Quando Santo André encontrou a cruz que ele seria crucificado, ele beijou a cruz e disse: Jesus por mim deu a vida na cruz. Há tanto tempo eu desejei a cruz, para também eu sofrer alguma coisa em gratidão a Jesus, né? Santo André morreu assim. E o nosso livro vai falar a terceira etapa para você vencer a tentação, se a causa da sua tentação for uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que você tem que conviver. E o nosso livro vai dizer algo que me lembrou Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus via Jesus naquela pessoa. Uma irmã, ela disse, não era uma irmã errada, talvez fosse mais santa do que eu, mas ela tinha uma personalidade que me irritava. Não é assim, às vezes tem alguma pessoa que só o jeito da pessoa, a voz, às vezes é inconsciente, às vezes te lembra uma professora que te maltratava quando você era pequeno e você nem sabe, mas o jeito daquela pessoa você não sabe explicar, te irrita, te incomoda. Santa Teresinha, ela elevava isso e via Cristo naquela pessoa. As coisas mais pequenas que aquela irmã fazia irritava ela, incomodava. Nunca a irmã desconfiou. Porque o melhor sorriso de Santa Teresinha era para aquela irmã. O melhor sorriso dela, a irmã uma vez chegou a dizer: eu não sei o que Teresinha vê em mim, que gosta tanto de mim. Olha só, gente, o grau de luta e de vitória que Teresinha alcançou. E ela escreve no seu livro: a irmã não sabe, mas o que eu via nela era Jesus, escondido no fundo da alma dela. Porque fora eu só via aquilo que irritava. Quando aquela irmã lavava, outra irmã lavava a roupa e jogava água nela, sem querer, né? Sem o cuidado. Teresinha elevava isso e dizia: eu imaginava que era água benta que estava jogando nos meus pecados e sendo completamente lavada. Ela sabia elevar para o amor, né? Olhar Cristo naquele mistério escondido. E por fim o nosso livro vai falar concretamente do vício da carne, que é o vício que mais leva as almas para o inferno, no dizer de Santo Afonso Maria de Ligório, no dizer das aparições de Nossa Senhora de Fátima. O pecado que mais leva as pessoas sutilmente ao caminho do inferno é o pecado da carne. E ele vai ensinar na página 93 como você deve se preparar antes da tentação, agora a tentação da carne, durante e depois. E ele vai dizer, olha só, quais cuidados que você deve tomar. E ele vai falar primeiro de pessoas que você percebe que você tem uma afinidade maior e que você tem mais tentação. Com essas pessoas você às vezes tem que lidar com ela, tem que conversar, tem que resolver algo. Seja objetivo, seja firme, não faça tratar com ela de uma forma muito carinhosa. Não procure se achegar nela se não for extremamente necessário. Por quê? Porque aí você já corta de crescer sutilmente um sentimento com essa pessoa. Quantas pessoas casadas se perderam por causa disso?
Começa uma conversinha no WhatsApp, conversa um elogio, e você talvez não esteja recebendo elogio do seu esposo ou da sua esposa, você que é casado, e começa a gostar daquilo sem perceber, você começa uma troca de elogios e tal, e você percebe sinais, mas não refreia logo isso. O livro nos ensina a refrear logo. Claro, estou dando aqui essa formação, mas você precisa ler esse capítulo 7. Ele vai te ensinar como é sutil essa cilada do inimigo para te fazer desviar. E logo em seguida ele vai falar, antes você tem que tomar esse cuidado. Mas além da firmeza, para você vencer o pecado da carne, você não pode ser ocioso, ficar sem fazer nada. Você não pode, isso é outra cilada do inimigo, Davi caiu nesse pecado por causa disso. Você deve seguir os conselhos dos mais velhos, dos seus pais, do padre, do seu diretor espiritual. Você não deve julgar os outros que caem, porque senão o castigo de Deus para os orgulhosos que ficam julgando os outros, Deus tira a graça dele e te faz cair bem feio se você fica julgando os outros no seu orgulho. E por fim, você deve tomar cuidado com os elogios espirituais, vaidade espiritual, achar que está muito santo. Gostar que as pessoas fiquem te elogiando, que você é santo, que você prega bem, que você... Esse cuidado é muito importante. E ele vai ensinar também como você deve ter cuidado externo e interno. Externo com a modéstia que você deve... Os homens, a modéstia no olhar, cuidado com a curiosidade. A mulher na modéstia do vestir. Esse é um aspecto externo. E no aspecto interno, o nosso corpo deve ter mortificação. Você tem feito jejum, sacrifícios, acordado cedo. E a nossa mente deve meditar e deve se ocupar. E ele... Enfim, o nosso livro, nosso tempo acabou, gente. O nosso tempo acabou. Mas, olha só, o nosso livro vai trazer... Eu termino com isso. Principalmente para vencer as tentações, especialmente as tentações carnais, ele vai dizer, se a sua mente se ocupar da meditação da paixão de Cristo, esse é o método mais perfeito para o seu coração se afervorar no amor a Deus e rejeitar, odiar o pecado. Então eu termino agora essa formação dizendo isso para você. De tudo aquilo que meditamos na estratégia da luta, medita a paixão de Cristo. Reza o terço doloroso, reza a via sacra, na hora da misericórdia. Pensa em quanto Jesus te amou na cruz, como foram dolorosas as flagelações, a coroação de espinho, a humilhação, a zombaria. E mesmo nesse momento, Jesus te amou e te perdoou. Fui eu que cravei esses cravos no Senhor. Mas quando eu penso que Ele me amou e por mim Ele se entregou, eu tenho forças para vencer as tentações. E mesmo que eu caia, o amor dele por mim me levanta novamente e não me deixa desistir de lutar. Que Deus te abençoe muito. Coloca aqui no comentário quanto Deus está falando com você nessa formação de hoje e em todas essas formações. E não deixe de compartilhar com seus irmãos que querem também vencer, mas precisam aprender a lutar espiritualmente. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.